Vamos se colocar de pé, irmãos, em reverência à palavra do nosso Deus. Quem aqui nos visita pela primeira ou segunda vez essa noite? Levante a sua mão. Glória a Deus, você que está do lado desse irmão, dessa irmã, abrace ele em nome da igreja, em nome de Jesus. Diga a ele para se sentir bem recebido, né? Abrace, abençoe a vida dele, seja homem, mulher ou criança. Você é bem-vindo aqui nessa igreja, meu irmão. Amém? Que Jesus fale muito com você. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Glória, eu estou sentindo vocês meio quietinhos essa noite, né? Agora sim, deu uma animada em mim aqui, Rob. Né? Vamos abrir nossa Bíblia na palavra de Deus, Apocalipse 3. Eu quero ler com você o versículo... Vamos ler os versículos 15 até o 20, irmãos. Eu não quero especificamente falar sobre essa igreja, mas só para a gente ter uma compreensão do que o texto está realmente querendo dizer. Apocalipse capítulo 3, versículos 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. E eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Diga assim, arrepende-te. E o verso 20, Jesus termina dizendo, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Amém? Feche os teus olhos um momento, meu irmão. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos ouvi-lo, Senhor amado. Fala com essa igreja, Senhor amado. Está escrito no verso 22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meu Deus amado, somos a tua igreja, diga ao nosso coração. Somos os teus filhos, fala a nossa alma, meu Deus amado, nessa noite, em nome de Jesus. Se existe alguém aqui precisando ouvi-lo, meu Deus amado, o Senhor é a voz, meu Deus amado, que pode consolar, confortar, salvar, corrigir, repreender, edificar, animar, confortar, fortalecer. É só você e as tuas palavras, ó meu Deus, que pode falar ao nosso coração e ele ser renovado, refrigerado, meu Deus, em nome de Jesus. Fala ao nosso coração essa noite, por favor, em nome de Jesus, meu Deus amado, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, irmãos. Se você perceber no comecinho do texto, algumas Bíblias está escrito assim, carta escrita à igreja de Laodiceia. Você vai perceber no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, que Jesus Cristo escreve cartas, ou fala com igrejas de determinadas regiões, Filadélfia, Laodiceia, algumas igrejas. Essa que nós lemos aqui é um trecho que Jesus está falando a uma igreja chamada Laodiceia. E ele está chamando essa igreja ao arrependimento, porque é uma igreja que pensa que está vivendo bem, que acha que está vivendo bem, mas na verdade não está tão mal que Jesus Cristo nem no meio dela está. Jesus Cristo se encontra do lado de fora dessa igreja, que parece ser uma igreja indecisa. Se você perceber o verso 15, ele diz, eu conheço quem é você. Na verdade você não é nem morno, você não é nem quente nem frio, você é morno. E ele diz, quem dera se você fosse frio. Ou quem dera se você decidisse ser quente, mas na verdade porque és morno, eu estou a ponto de vomitar-te. Jesus estava fora, do lado de fora dessa igreja.
Eu não quero falar exatamente sobre isso, mas uma coisa me chama muita atenção, irmãos. É muito comum as pessoas que estão desejosas por uma palavra de Deus ou por uma provisão dEle, buscar o Senhor Jesus em um lugar específico. Elas vão procurar Jesus numa igreja. Mas Jesus não estava lá em Laodiceia. E eu fico pensando, irmãos, se é possível Jesus Cristo estar do lado de fora de uma igreja. Imagine do coração de um homem. Por mais perto que Jesus parecesse estar daquela casa ou daquela igreja, ele ainda se encontrava do lado de fora dela. E nessa noite eu quero fazer 3 breves reflexões com vocês, e a primeira delas é sobre essa observação. Por mais que parecesse estar perto, ainda estava fora. Essa igreja pode muito bem ser, talvez, o retrato falado da vida de muitas pessoas. Jesus pode estar perto delas, mas não dentro. Jesus pode estar perto de você essa noite, mas talvez não esteja dentro. A Bíblia diz que onde a congregação se junta, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali Ele estará. Jesus está aqui, e isso eu posso assegurar a você, ainda que você não o sinta, Ele está aqui, porque Ele diz. Mas, irmãos, talvez não esteja dentro de você. Essa é a primeira coisa que eu quero refletir. Jesus Cristo ainda se encontra fora do coração de muitas pessoas. E não é porque Ele não quer entrar no coração delas, mas é porque de alguma maneira Ele ainda está sendo resistido. Essas portas ainda permanecem trancadas para Ele e para o seu plano. E eu fico imaginando ou tentando imaginar os motivos que fazem as pessoas trancar a porta do seu coração para Jesus. Eu já ouvi pessoas dizerem que ainda não querem abrir a porta do seu coração para o Salvador, porque a sua casa ainda não está tão limpa. Eu já ouvi pessoas dizerem isso, irmãos, que quando eu parar com algumas coisas, eu finalmente me renderei a Jesus e viverei com Ele. Algumas pessoas que acham que estão pensando de maneira coerente por se sentirem indignas de receber Ele, mas apesar de sermos indignos, Jesus Cristo quer morar em nosso coração para mudá-lo. Quando eu finalmente parar de fumar, quando eu finalmente terminar esse relacionamento, quando eu finalmente parar com negócios ilícitos, quando eu parar com a mentira, aí sim eu vou me converter. Ou quando eu ficar mais velho e eu já gastar todos os meus anos aí, o que sobrar, eu divido com Ele. Existem as pessoas que ainda não abrem seu coração por esse motivo. Existem aquelas que até sabem que Jesus está mais se importa mais, na verdade, em arrumar o meu coração do que saber se ele está sujo ou limpo. E elas até escutam Jesus Cristo bater na porta do seu coração, mas elas nunca abrem, mesmo assim nunca abrem. Porque acham que Jesus, na verdade, quer oferecer algo que elas já têm, que é uma religião. Não querem abrir a porta do seu coração para Cristo, que acham que a proposta que Ele tem ao ouvi-lo é convidá-lo para uma religião, convidar essa pessoa para algo que ela já tem. Mas a Bíblia diz que não é isso que Jesus oferece para aqueles que o recebem.
A Bíblia diz sobre receber Jesus. João capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas eles não o receberam. Mas para todo aquele que o recebe, ou para todos aqueles que o receberam, a estes foram lhe dados o poder de serem chamados filhos de Deus. Existem aqueles que não abrem porque a casa está suja, existem aqueles que não abrem porque acham que sabe de tudo. Você não sabe mais do que Ele quer te oferecer. Você não sabe mais do que Deus, Ele sabe sobre a sua vida mais do que você, é por isso que Ele bate. É por isso que Ele quer entrar no teu coração. Mas existem aqueles que nem conseguem ouvir Jesus bater. Existem aqueles que nem escutam mais Ele chamar. Jesus está do lado de fora e elas não conseguem ouvir Jesus bater na porta do seu coração. E quando Ele olha para a janela, porque Ele sonda o nosso coração. Salmos capítulo 139 diz que Ele sonda e conhece o teu interior. Quando essas pessoas resolvem não abrir a porta do coração, eu imagino o Senhor Jesus olhando pela janela para perceber o motivo, e Ele encontra essas pessoas, na verdade, tão dispersas, tão envolvidas, tão enganadas, tão conduzidas por sentimentos que estão surdas demais para ouvi-lo. Estão tão levadas pelo que sentem que não conseguem sequer mais prestar atenção em quem está chamando do lado de fora. Talvez esse seja você. Talvez você seja alguém que deixa de receber Jesus porque se acha indigno. Talvez você seja alguém que deixa de receber Jesus porque acha que, junto com esse pacote, a religião não te interessa. E eu quero te dizer que a religião não interessa para Jesus também, meu irmão. Jesus está de olho no teu coração. Talvez você seja alguém que não abre o coração para Jesus porque a tua vida já está boa demais. Mentira, não está. E é um erro grave quando a gente não abre o nosso coração por Jesus. Independente do motivo que faz as pessoas manterem a sua porta fechada, a maioria das pessoas ainda deixam Jesus do lado de fora, porque tem as suas desculpas fantasiadas de motivo. Muitas pessoas ainda deixam Jesus para o lado de fora, porque na verdade Ele não é tão importante assim para elas. E não receber Jesus no nosso coração é algo muito terrível, irmãos, porque tem as suas consequências. O mesmo Senhor Jesus que bateu na porta dessa igreja diz em João capítulo 14, versículo 2, na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-lhes lugar. Mas quando nós deixamos Jesus fora da nossa casa, Ele nos deixará fora das moradas do Pai. Quando nós não recebemos o Salvador e Senhor Jesus, nós não seremos recebidos por Deus. Existe o outro lado da moeda, irmãos. Existe a consequência, mas a parte boa é que Ele ainda não foi embora. Ele não diz, eu estive na sua porta, bati, você não me ouviu. Mas Ele diz, eu estou na porta e bato. Ele diz, eu ainda estou na porta e bato. E se alguém me ouvir, eu entrarei lá. Eu ainda estou. Isaías 55:6 diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ainda está perto. Jesus está perto. E Ele quer entrar no teu coração. Jesus quer entrar no teu coração. Talvez você veio precisando tanto de uma visita de Jesus, mas Ele quer morar em você. Jesus quer morar no teu coração.
E essa é a segunda coisa que eu quero falar com você essa noite. Provérbios 23, 26. O Senhor Jesus diz: filho meu, dá-me o teu coração. É isso que Jesus quer. O interesse de Jesus em entrar no nosso coração não é de uma visitação, mas o seu plano de amor é fazer morada em nós. O seu plano de amor é entrar e apresentar motivos pelos quais valem a pena viver cada dia com Ele. Não é de se apropriar do meu direito de escolha, não é de me colocar numa religião, mas é de viver comigo, ter comunhão. É isso que ele disse: abrir a porta, eu entrarei e não forçarei você, mas eu cearei com você. Não está escrito: eu manipularei você. Mas está escrito: eu vou comer com você. Eu vou sentar na mesma mesa. Nós vamos se tornar íntimos. Essa é a primeira coisa que Jesus quer nos oferecer quando entra na nossa vida: comunhão com Deus. Só é possível ter comunhão com Deus quando abrimos a porta para Jesus. João capítulo 13, no versículo 20, parte B, Jesus diz: quem me recebe, recebe o Pai que me enviou. Aquele que recebe Jesus em sua casa, está recebendo Deus. O pecado colocou uma grande inimizade entre os homens e Deus. O pecado nos afastou para longe de Deus, nos arremessou para longe de Deus. Como uma folha seca e murcha, diz Isaías 64, joga para longe. O vento a joga para longe de uma árvore. Mas de repente vem Jesus numa casa em escombros, numa casa simples. E ele fala: eu quero entrar para mudar isso. Eu quero aproximá-lo de Deus novamente. Eu vim oferecer a você paz com Deus. Eu vim oferecer você intimidade. Eu vim aqui não para chamá-lo de criatura, mas para chamá-lo de filho. Me receba, eu estou na sua porta e falo contigo. Jesus Cristo quer entrar para oferecer comunhão. Jesus Cristo quer entrar para oferecer salvação. Isaías capítulo 43, versículo 11, Deus diz: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Anunciei a salvação, realizei e a faço ouvir. Quando você ouve Jesus bater na porta do seu coração, na verdade Ele está fazendo você ouvir salvação. Você tem escutado Jesus bater no seu coração? Você é alguém que tem ouvido Jesus falar com você, mas por algum motivo tem postergado a tua decisão? Você é alguém como eu alguns anos atrás? No ano de 2005, eu fui para uma excursão com o colégio jogar futebol representando a escola. E o professor de educação física, por algum motivo, não poderia acompanhar os alunos. E um professor de matemática, muito próximo dos alunos, muito querido, foi conosco. E chegou nesse lugar, ele resolveu se aproximar mais, fortalecer o relacionamento. No dia seguinte, pela manhã, a gente ia jogar, então, um dia antes, pela noite, ele falou: depois do banho, nós vamos nos encontrar no refeitório, e eu preciso falar com vocês. Então, todo mundo tomou um banho rapidinho, foi para o refeitório para ouvi-lo. E a gente achou que ele ia falar alguma coisa sobre futebol, sobre estratégia, sobre: olha, não importa se vocês vão perder, a gente está aqui. Mas, para surpresa de todos, aquele professor de matemática, ele sacou uma Bíblia da sua bolsa e colocou na mesa. A gente estava no escuro. E eu comecei a olhar aquele livro, irmãos, e ele abriu aquele livro no livro de Gênesis e começou a contar sobre a história de um homem chamado Abraão, que tinha um filho chamado Isaque.
E ele falou sobre esse homem ter subido o monte para sacrificar o seu filho, só para mostrar se realmente amava a Deus. Ele apenas leu a história para nós e no final ele terminou com uma pergunta dizendo assim: Abraão, para mostrar que amou Deus, ele estava disposto a sacrificar, matar o seu filho. E eu quero perguntar para vocês nessa noite, nessa mesa, ele olhou para a nossa cara e disse: vocês matariam a pessoa que vocês mais amam para mostrar que vocês amam a Deus? E aquilo entrou no meu coração, irmãos, como uma flecha que acerta bem no meio do alvo. E aquilo começou a me deixar triste, irmãos, porque a minha vida inteira eu achei que conhecia Jesus e que eu amava de verdade. Mas quando ele falou isso para mim, eu me lembrei dos meus pais. Eu me lembrei da minha irmã, que era menor do que eu, irmãos. E eu comecei a me sentir angustiado, porque eu definitivamente entendi que eu não amava ele mais do que os meus pais. Então eu não era digno de recebê-lo. Mas esse final de semana foi embora, Jesus bateu no meu coração e eu permaneci fechado. E o tempo foi passando, irmãos, e eu comecei a cada vez mais me afundar na vida que eu queria. E eu passava o Réveillon na praia, nas festas, muito jovem, desde os 15 anos. E eu estava a um passo de me envolver com drogas, irmãos, porque eu já era prisioneiro da bebida alcoólica. E eu me lembro numa dessas festas de Ano Novo, irmãos, na praia de Ipanema, eu estava com alguns primos e alguns amigos e para me integrar no meio deles, irmãos, a gente fazia o que eles faziam. E eu acabei bebendo, irmãos, e perdendo as minhas passagens. Perdendo as passagens de retorno para Curitiba. E quando eu me dei conta, já havia passado horas. E tinha um primo, irmãos, que ele temia a Deus, apesar das coisas que ele fazia. E eu não tinha para onde ir, irmãos, ou para quem pedir socorro. E eu falei para ele, eu perdi as passagens, e nós não temos como voltar embora. E ele falou assim: se a gente clamar a Jesus, de verdade Ele nos ouvirá. E eu falei, como que Jesus pode nos ouvir no meio dessa multidão? Nós não conseguimos andar, irmão. Como que Jesus pode nos ouvir nesse estado? E ele falou, a gente só precisa crer, é só crer. E nesse instante ele se ajoelhou, segurou nas minhas calças e orou, e falou, Deus, por favor, em nome de Jesus, nos ajude a encontrar essas passagens. E eu me envergonhei daquilo, meus irmãos. E eu quis que ele levantasse rápido, mas ao mesmo tempo eu queria que esse Jesus nos ajudasse. E ele falou, vamos andar, a gente vai encontrar essas passagens. E a gente começou a andar no meio do povo, sem saber para onde ir, e eu já comecei a pensar no que eu poderia fazer. E eu pensei, eu vou esperar o dia seguinte, me ofereço para trabalhar numa dessas lojas, vendo refrigerante, latinha, e eu consigo dinheiro para voltar para casa. E ele falou, mas sem documento ninguém vai pegar você. E ele falou, vamos continuar andando. E a gente passou na frente de uma igreja, irmãos, que estava fazendo culto, reunião de final de ano. E eu, irmãos, no meio de uma multidão, você sabe como é final de ano, aqueles carros com som que você não consegue ouvir nada. Eu escutei o ministro de dentro de uma igreja dizer assim, quem perdeu 4 passagens para Curitiba? E aí, irmãos, eu entrei muito rápido dentro da igreja, ele falou, eu não vou entrar, eu estou muito sujo, eu não mereço. Eu falei, mas eu preciso. E eu entrei dentro dessa igreja e fui até o ministro, e eu falei, eu perdi essas passagens, os meus documentos estão juntos. E ele perguntou o meu nome completo, eu disse, ele falou, essa carteira é sua mesmo? E ele me deu, e eu lembro que aquela igreja, mais ou menos do tamanho da nossa, irmãos, começou a glorificar o nome desse Salvador, que bate na porta dos corações. E eu fui embora, e eu me lembrei, será que você ama Jesus? Mas eu não conseguia decifrar, na verdade ele só estava batendo no meu coração de novo, dizendo assim, eu não estou interessado em te dar uma passagem para Curitiba,
eu estou interessado em te dar uma passagem para o Pai. Eu estou interessado de sentar com você. E eu falei, sabe de uma coisa? Em vez de a gente comemorar, vamos para casa. E a gente foi para casa e eu prometi na minha consciência, Senhor, eu vou abrir a porta e eu vou para a igreja. E eu não abri o meu coração para Jesus. Eu cheguei em Curitiba, um pastor que nunca me viu na vida, ligou no meu telefone e falou, um dia você veio aqui, e eu quero te dizer que Jesus é apaixonado por você, e Ele deu o seu filho para morrer no teu lugar. Na hora eu me lembrei de Abraão dando filho, e eu falei, eu não amo Jesus. E eu entrei numa igreja, irmãos, por um motivo nada a ver. E eu ouvi o evangelho pela primeira vez. E é como se eu estivesse ouvindo assim, ainda que você não seja capaz de matar os seus pais por mim, eu fui capaz de morrer por você. E eu entendi que Jesus estava batendo no meu coração, e eu falei, Senhor, se você me aceitar do jeito que eu sou, eu abro meu coração para você. E eu abri a porta do meu coração para Jesus, parceladinho, irmãos. Mas Ele pagou tudo por mim na cruz à vista. E eu me rendi a esse Deus maravilhoso. E Ele me salvou dos meus pecados, Ele me limpou de todos eles. Ele quer oferecer a você salvação, mas você precisa abrir a porta do seu coração. Não seja alguém que resiste a Jesus, não seja alguém que negocia com Ele, dizendo, tá bom, eu venho uma semana sim, uma não. Não seja alguém que negocia com Jesus, falando, tá bom, eu paro de assistir aquilo, ou de fazer isso por você. Não seja alguém como eu, que apesar de ser incapaz de amar Jesus naquela época mais do que os meus pais, não queria abrir por conta disso, não. Porque Ele, quando entrar no nosso coração, Ele vai configurar de novo essa casa. Ele vai mudar de novo, Ele vai reorganizar os valores, os sentimentos, Ele vai arrumar essa casa. É por isso que Jesus quer entrar no teu coração, porque Ele quer deixar a sua casa bonita. Jesus transforma o nosso coração, irmãos, não é através da cobrança, é através do convencimento. E eu me lembro, irmãos, que eu me converti, no mesmo dia que eu me converti, irmãos, eu acabei passeando, indo para um lugar que eu não devia, e eu entrei naquele bar, irmãos, senti a consciência pesada, e eu falei, agora eu não posso, eu preciso ir embora. E quando eu fui embora, eu senti felicidade, irmãos, eu senti paz. E eu cheguei na minha casa, tinha algumas coisas que eu havia comprado roubadas. Era barato, era novo, irmãos, e eu comprava coisa roubada. E eu falei, agora eu não preciso mais de você. Joguei essas coisas fora. Eu precisava tanto delas, Peter. Mas elas não fizeram falta para mim. Eu estava feliz porque agora estava com Jesus. Talvez você seja alguém, eu não posso abrir a porta do meu coração, porque Ele vai querer se intrometer em algumas coisas do meu casamento. Tá bom para mim desse jeito. Eu não posso abrir a porta do meu coração para Jesus, porque como eu vou dizer para as pessoas que eu sou cristão, se elas vão me ver fazendo isso no serviço? Mentindo para vender mais. Rindo com coisas que eu não posso. Eu quero te dizer, irmão, Jesus vai mudar o teu coração. Aleluia. É Ele que vai mudar o teu coração. Você só precisa abrir a porta. A Bíblia fala sobre um homem que recebeu Jesus. Ele abriu a porta para Jesus. Lucas capítulo 19 fala sobre um homem rico, pecador, como eu e você, que Jesus passou por ele, olhou, ele estava em cima de uma árvore e disse, hoje me convém entrar, ficar na tua casa. E a Bíblia diz no verso 6 de Lucas capítulo 19, que ele desceu e recebeu Jesus com alegria.
Ele recebeu Jesus com alegria e Jesus Cristo entrou na sua casa. E a Bíblia não fala muito o que aconteceu lá dentro, mas fala do desfecho desse encontro. Fala que no final dessa história, esse homem se levanta e diz: Senhor, tudo que eu roubei, eu resolvo restituir 4 vezes mais. E daquilo que sobrar, porque era muito rico, roubando as pessoas, ele disse: eu dou metade aos pobres. Esse homem era Zaqueu, um pecador que precisava de Jesus. E que apesar de todos os seus pecados, só queria ver Jesus de longe, porque também se sentia indigno. Mas recebeu um convite nobre e irresistível. E falou: eu não posso deixar você do lado de fora. E a Bíblia diz que esse homem, que era ladrão, teve um coração generoso, pensou no próximo. E eu quero te dizer que assim vai ser comigo e com você. Assim vai ser com você quando você abrir o seu coração para Jesus Cristo entrar. Assim vai ser a mudança. Eu imagino Zaqueu sentando na mesma mesa que Jesus, ceando com ele, mas olhando nos olhos de Jesus Cristo, ouvindo o que ele falava e pensando assim: finalmente encontrei algo mais valioso do que a minha riqueza. Encontrei algo que vale a pena me desfazer de tudo que eu achava importante para dar o primeiro lugar a Ele. Jesus Cristo é assim, irmãos, valioso. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 13, que o reino de Deus, o reino dos céus, aquilo que Jesus oferece aos homens, é como um negociante de pérolas preciosas, que coleciona várias pérolas, mas quando vê uma que vale muito a pena ter, ele está disposto a vender todas, só para ter aquela. Ele não é envolvido num negócio da China, ele não é enganado, mas ele é alguém decidido. Quando realmente conhece Jesus, ele fala: é por ele que eu vou decidir, ele vale a pena. Jesus Cristo vale a pena. Ele quer entrar no teu coração hoje. Jesus quer entrar para trazer comunhão com Deus. Jesus quer entrar para trazer salvação. Jesus quer entrar para mudar esse coração num coração bonito. Talvez quando você menos percebeu, sentimentos como ira, mágoa, ódio, mentira, habitar o teu coração, e estão dentro da tua casa, sem ao menos você ter desejado isso. Entraram aqui dentro e estão manipulando você. Entraram dentro do teu coração e estão fazendo você viver uma vida que não é para você viver. Entraram dentro da tua casa, sentaram no sofá e falou: o controle é meu. Da TV, não. Da tua vida. Eu vou fazer você triste através do ódio. Eu vou atrofiar o teu futuro. Eu vou atrofiar a tua vida em memórias do passado. Eu vou fazer você escravo de sentimentos terríveis. Mas quando Jesus Cristo entra num coração, essas coisas têm que sair. Porque quando a luz chega, a treva vai embora. Aonde Jesus entra, tem vida. Jesus Cristo quer fazer o teu coração melhor. E Ele não somente quer transformar nossa casa numa casa bonita, mas Ele quer trazer satisfação. Ele quer saciar a sede da nossa alma. Jesus quer entrar no nosso coração, porque existe algo que só Ele pode fazer dentro de nós.
O homem que deixa Jesus Cristo do lado de fora, no interior da sua casa, acomoda um grande vazio. As pessoas podem tentar ocupar esse vazio com riquezas, amizades, prazeres, sonhos. Mas a insatisfação que eles sentem vai devorar essas coisas tão rápido, que quando eles menos perceberem, essas coisas não foram suficientes. O salmista em Salmo 42, verso 2, ele diz: a minha alma tem sede de Deus. A alma do homem tem sede de Deus. Nossa alma deseja muitas coisas, diz Eclesiastes, mas uma delas é sede de Deus. Sabe por que povos levantam imagens e começam a adorar imagens, irmãos? É porque elas têm sede de Deus, mas não o conhecem. A nossa alma tem sede de Deus. Eclesiastes 3,11 diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Um homem chamado Thomas Watson diz que o coração tem o formato de triângulo, que só a Trindade pode preenchê-lo. Existe um vazio no nosso coração que só Jesus. Porque como Eclesiastes 3,11 diz, são desejos pela eternidade, porque Deus colocou ela aqui dentro. São anseios por algo que é eterno, ilimitado, imensurável. Por isso nada do que a gente vê ou toca pode estancar esse buraco, porque são coisas passageiras. Coisas passageiras não são suficientes para saciar anseios eternos. Mas existe alguém que é tão eterno quanto esse anseio. Existe alguém que é mais eterno do que esse anseio. A Bíblia não diz que Ele é eterno, a Bíblia diz que Ele é o Pai da eternidade. O seu nome é Jesus. É Jesus Cristo. Ele quer entrar no nosso coração para saciar a sede que a nossa alma tem. Nossa alma tem sede de Deus desde sempre. O homem foi criado para ter necessidade, sede de Deus. Se você ler o livro de Gênesis capítulo 1, você vai ler no verso 11 que quando Deus manda o verde ser criado, as plantas, as árvores serem criadas, a relva, diz o texto, no versículo 11 de Gênesis capítulo 1, diz que Deus deu ordem para que da terra nascessem a relva, as árvores, e elas nasceram da terra. A matéria-prima delas é a terra. E a mesma coisa você vai ler no verso 20, quando Jesus dá ordem, porque tudo foi criado por meio da palavra. Ele era a palavra no começo, nós cantamos isso, João capítulo 1, no início era o verbo, por meio de tudo, dele, por ele, para ele são todas as coisas. E Deus deu ordem para que da água, diz o texto, sobre nascer enxame de seres viventes, e todos os animais marinhos nasceram da água. Olha que coisa mais extraordinária, irmãos, mais terrível, como diz o salmista, poderosa. Deus deu ordem para que os peixes nascessem da água, e eles nasceram das águas. E aí você vai ver um capítulo depois, no capítulo 2, no verso 7, que Deus ele não fez o homem do barro. Ele formou, ele modelou o homem do barro. Mas era só um boneco. Esse homem passou a ter vida. Quando diz o verso 7 que Deus soprou nas suas narinas, ou dependendo da tradução, nos seus narizes, diz isso. Fôlego de vida. E o homem passou então a ser alma vivente. A matéria-prima do homem foi o barro, mas o que fez ele ser alguém vivente, uma alma vivente, foi o que saiu de dentro de Deus e entrou dentro do homem.
O sopro de Deus saiu de dentro de Deus e entrou no homem, e o homem passou a viver. E é por isso, irmãos, que a planta não vive se nós arrancarmos ela da terra, o peixe não vive se tirarmos ele da água, e o homem não se completa se viver longe de Deus. Eclesiastes 3:11, Deus colocou a eternidade dentro de nós, como? O homem nasceu porque algo eterno foi colocado dentro dele. Fôlego de vida, vida de Deus. Então Jesus Cristo quer entrar no teu coração para te trazer vida. Vida plena. Jesus Cristo diz em João 10:10, eu vim para trazer vida. A palavra vida, quando ele diz é zoe, na tradução original, vida de Deus. Jesus Cristo quer entrar no teu coração para te apresentar uma vida valiosa. Trazer significado, sentido. Jesus quer entrar no teu coração essa noite. Quem está me entendendo, diga amém. João 20:19. Só para você entender, irmãos, aqui Jesus Cristo já havia ressuscitado. Ele já havia vencido a morte. Ele diz que ele morreu, 3 dias depois ele ressuscitou. E 40 dias antes de ascender ao céu, Jesus apareceu a várias pessoas. E o texto que nós vamos ler é o momento que Jesus aparece aos seus discípulos. Verso 19 diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa. As portas estavam trancadas, irmãos. As portas estavam trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Jesus veio e se pôs no meio e disse: Pai, seja convosco. A porta estava trancada. Porta de uma casa normal, irmãos. Trancada. Jesus entrou nela. Então Jesus não fica do lado de fora do coração das pessoas, porque ele não consegue entrar nas casas. Ele pode tudo. A gente leu que ele entrou numa casa. Mas por que Jesus permanece do lado de fora dos corações? Porque é eu e você que precisamos decidir abrir o trinco. Somos nós que precisamos escolher abrir a porta. Certa vez um pintor muito famoso, após longos anos de obra, ele decide se aposentar. Ele era um artista, ele decide aposentar. Mas antes de se aposentar, ele queria fazer uma última pintura, e isso precisava ser algo que ficasse marcado por toda a história. Ele gostaria de pintar um quadro que deixasse para a humanidade uma lição. Que embora ele se aposentasse, aquele quadro continuasse falando ao coração dos homens. E ele se debruçou por alguns dias nessa obra. E os jornais lhe avisaram, falando: olha, quando o senhor quiser apresentar essa obra, nos avise. Nos chame, nós queremos apresentar. E ele se dedicou a isso, e esse quadro finalmente ficou pronto. E ele resolveu avisar a todos, e homens de todas as partes do mundo se reuniram naquele lugar, e ele foi apresentar o seu quadro. Chamaram alguns críticos para sentar perto da obra, e ele puxou o pano daquela obra. Milena, aquela foto está aí? Gabriel, Milena, aquela foto que eu mandei para vocês está aí? E ele descobriu, irmãos, o quadro, e ele mostrou essa obra para aqueles homens. Não sei se você consegue ver aí, está todo mundo vendo? Amém? E aqueles homens pegaram o microfone para criticar essa obra.
Eram homens requisitados, importantes, que entendiam do negócio. E o primeiro falou assim: que quadro mais maravilhoso! Esse quadro é perfeito. Eu não consigo olhar para ele e ficar impressionado, não ficar impressionado. E a lição uma coisa me chama a atenção. E aquele crítico disse: se você queria passar uma lição para os homens, eu aprendi uma lição valiosa e eu vejo Jesus batendo na porta de uma casa simples. As paredes não têm acabamento, a porta é de madeira. Isso mostra que o Deus Filho, Ele é humilde de coração, como diz a Bíblia, e Ele não se importa se você é pobre ou rico, se a sua casa é rica ou nobre, mas Ele quer entrar nos corações humildes. E aquele homem falou: não tenho nenhuma crítica a fazer. Ele passou o microfone para o segundo, e o segundo falou assim: olha, realmente o seu quadro é fantástico, é maravilhoso. E a lição do primeiro crítico é realmente muito impressionante, mas a lição que o seu quadro passou no meu coração é que mostra um Jesus Cristo pessoal, mostra um Jesus Cristo próximo, mostra um Jesus Cristo olhando por uma janela, como que se estivesse se importando com o que está acontecendo no interior da casa. E é verdade mesmo, Jesus Cristo olha para dentro do nosso coração e se importa com o que está acontecendo aqui dentro. E Ele está pertinho mesmo, Ele se importa. O seu quadro é sensacional, parabéns. E todo mundo começou a aplaudir aquele senhor e passou o microfone para o terceiro crítico. E o terceiro crítico falou: é verdade, o seu quadro é maravilhoso, é fantástico, é bonito. Tudo é perfeito, a perfeição das pedras, a porta, a madeira parece que é de verdade, a roupa de Jesus, imagino desse jeito. O rosto dele é bonito, a maneira como ele olha parece de verdade, e as mãos fechadas batendo. A sombra das árvores, ele fala, tudo é bonito, dentro da casa tem uma luz. Você pensou em tudo, na sombra de Jesus Cristo, você pensou em tudo. O seu quadro realmente é bonito e passa lições importantes. Jesus quer mesmo entrar num coração humilde, e Ele sabe tudo o que acontece aqui dentro mesmo. Mas eu encontrei um defeito na tua pintura. E ele falou assim: eu encontrei um defeito na tua pintura. E todo mundo se calou, esperando qual era o defeito desse quadro. E aquele homem perguntou: qual é o defeito? Ele disse: o defeito é um detalhe que você deixou de fazer. A porta não tem fechadura. E aí todo mundo, fala aí, a porta não tem fechadura, irmão. O cara esqueceu de pintar a fechadura. E aí o crítico passou o microfone para ele se corrigir, e ele disse assim: era essa a lição que eu realmente queria deixar nesse quadro. Ele disse: essa casa, ela simboliza o coração do homem. E ela tem fechadura, mas ela só fica do lado de dentro. Porque para Jesus entrar, Ele precisa ser recebido pelo homem. E eu quero perguntar nessa noite, se existe alguém que está ouvindo Jesus bater na porta do seu coração e quer abrir essa fechadura. Se você quer abrir a porta do seu coração para Jesus essa noite, levanta a tua mão como eu estou fazendo aqui. Amém? Temos duas pessoas abriram a porta do seu coração para Jesus. Aonde está você? Eu estou na porta e bato, e se você ouvir a minha voz, eu entrarei dentro dela, e eu cearei com você, e você comigo, diz o Senhor. Jesus quer entrar no teu coração. Temos mais alguém? Onde está? Aleluias, temos mais uma pessoa. Onde está você que quer abrir a porta do seu coração a Jesus Cristo? O Salvador, o que vai trazer comunhão com Deus.
aquele que vai trazer vida de Deus em você, aquele que vai te aproximar de Deus, aquele que vai mudar a sua casa. Onde está você que quer abrir o seu coração para Jesus hoje? Que como eu fiz um dia, deu um basta, falou: Senhor, eu não sou quem eu achei que deveria ser para te receber, mas eu te quero mesmo assim. Onde está você? Levanta a tua mão. Temos mais alguém? Onde está você? Jesus tem falado com você faz tempo. Jesus tem falado com você. Você tem ouvido Jesus nas células? Você tem ouvido Jesus falar com você quando uma mulher que não sabe o seu nome te dá um panfleto? E você resolve ler esse panfleto no ônibus, no caminho do trabalho. Isso fala na tua cabeça, sabe quem está falando na tua consciência? É Jesus. Você pode ler o que está escrito nesse papel, mas na verdade ele está dizendo assim: eu quero entrar no teu coração. Onde está a quarta pessoa? Levante a sua mão. Seu coração é tão valioso para ser ocupado por coisas ruins. Teu coração vale tanto. Ele é tão valioso para ser dominado pela amargura. Aleluias, temos mais uma pessoa. Glória a Deus. Abre a porta do teu coração, querido. Jesus Cristo vai mudar a tua história. Uma vez eu vi uma reportagem, essa é só para você, se esta pessoa levantar a tua mão. Eu vou falar isso para você, mas se a sétima quiser levantar, também é para você. Eu estava lendo uma reportagem de uma bola autografada, irmãos. Uma bola que vale R$150, irmãos, você compra em loja de esporte. É uma bola de uma marca muito grande no mundo do esporte. Mas porque essa bola levou 3 chutes do melhor do mundo, e esses chutes entraram na rede e foram gols, ele autografou essa bola. E ele falou: eu quero fazer um leilão dessa bola, e o valor que eu arrecadar, eu vou doar para uma instituição de caridade. E essa bola foi vendida por mais de R$1 milhão. Essa bola, que valia 150, mas porque tinha o autógrafo de um homem, valeu mais de R$1 milhão. Eu quero dizer para você, que o teu coração vale muito, mas ele pode estar na mão errada. E está querendo alguém entrar dentro de você, que vai te valorizar mais do que qualquer pessoa.